Caslana, um sobrenome poderoso, mas ligado a inúmeras tragédias. Todos que pertenceram à família Caslana foram lembrados pela história por serem guerreiros extremamente poderosos, mas também por terem passado uma vida extremamente trágica. Mesmo que seu juramento tenha mudado com o constante passar do tempo, essas duas coisas jamais mudaram. No entanto, se o sobrenome Caslana guia aqueles que o utilizam para um caminho cheio de batalhas e sofrimento, o que acontece depois de passar por ele? O que vem a seguir? De acordo com Augusto Curry, viver sem problemas, viver sem sofrimento é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. Mesmo que suas memórias do passado sejam um jardim de pesadelos, apenas você pode decidir o que vem a seguir. Fala galera, aqui quem fala é o Anjo, trazendo um novo capítulo de Honkai Impact. O arco do Mar Quantum demorou, mas finalmente estamos perto de seu fim, como eu estava temendo o dia que chegássemos aqui. Mas como eu não posso explicar o motivo do porquê sem dar spoiler, e vocês já tiveram que esperar demais pelo resumo, bora parar de perder tempo, pega seu cafezinho, se aconchega em um lugar quentinho, prepara seu lenço e bora, que o vídeo tá começando. No último capítulo de Honkai Impact, vimos como Bronias Aishiki acabou mergulhando no Mar Quantum em busca da Gema do Desejo, assim como descobrir talvez um possível paradeiro de Einstein. Mas ao entrar lá, ela acaba conhecendo uma dimensão completamente diferente. Passando por uma difícil jornada, através de alguns mundos alternativos, ela finalmente pôde se reencontrar com Cilly, conhecer Joaquim ou Elti Yang e adquirir o núcleo do Hasher da Razão. Mas obviamente sua jornada não seria tão simples. Vários inimigos e adversidades apareceram pelo seu caminho, e infelizmente ela novamente acabou tendo que se separar de Cilly. Atualmente, a mesma agora continuava a investigar o fundo do Mar Quantum em busca da Gema do Desejo e de Cilly, enquanto se esforçava ao máximo para tentar evitar que a Serpente, ou mais conhecido como Kevin Caslana, escapasse daquele lugar. Algumas semanas antes do incidente no Olho do Profundo, Kokoli havia ido até Ark City, na fronteira do Extremo Oriente, para fazer algo. A mesma estava em um ponto de encontro, em cima de alguns prédios daquela cidade, esperando um certo alguém. O mesmo, 10 minutos atrasado, abre a porta falando que estava feliz que Kokoli havia ido até lá. Aquele homem não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Grey Serpent, um dos membros da World Serpent. Kokoli atualmente era uma membra da Anti-Entropia, mas por baixo dos panos já havia vindo fazendo acordos secretos com a World Serpent, e por isso ambos mantinham um certo tipo de contato. Grey pessoalmente gostaria de fazer um certo trato e acordo com Kokoli, e por isso havia convocado para a cidade. Kokoli pergunta o que era, e Grey começa falando que gostaria que ela achasse uma forma de ir para o Olho do Profundo, e lá abrisse o portal para o Mar Quantum. Kokoli fica surpresa com o tanto de informações que Grey possuía. Grey fala que não era nada impressionante, na verdade eles possuíam bem menos do que ela devia imaginar, e por isso ele gostaria de obter mais algumas diretamente da fonte. Grey fala que além disso, ele também iria querer a Gema do Desejo que estava com ela. Kokoli pergunta o que ele faria com ela, e Grey fala que iria jogar para dentro do Mar Quantum. Kokoli grita, perguntando se ele estava louco. Aquele item não era algo que poderia ser simplesmente dado de graça assim para outra pessoa, pois era algo extremamente precioso, ao qual ela deu muito duro para conseguir. E além do mais, ela nunca daria para ele fazer algo tão idiota, o que ele ganharia colocando a gema naquele lugar. Grey fala que não precisa se explicar para ela, e que ela não precisa ficar preocupada. As recompensas que ela conseguirá com isso são gigantescas. Ela finalmente conseguirá realizar seu desejo, se reencontrar com sua amada Cilly. Fazer o que ele pediu e dar a ele a Gema do Desejo era um preço ridiculamente pequeno para ter sua Cilly de volta, não? Kokoli pergunta a ele como ele faria isso, e Grey novamente diz que não precisa se explicar, mas será o próprio líder da World Serpent quem irá fazer isso por ela. Então não havia motivos para ela duvidar de sua palavra. Kokoli fala que não vê as coisas dessa forma, principalmente porque ela nunca chegou a ver quem realmente era esse tal líder. Mas se ele realmente puder garantir que vai trazer aquela garota de volta, então ela não tem opção a não ser aceitar. E assim o flashback que mostrava como aquele incidente começou termina.
Após se separar de Bronya, Ciri novamente havia acabado em um outro mundo alternativo. E ao acordar, ela se depara com Sakura, que estava à procura de uma garota extremamente parecida com ela, só que menor, chamada Rin. A mesma estava com o rosto completamente branco, em puro pânico, desesperada para saber aonde Rin estava. Mas Ciri, que havia acabado de acordar naquele mundo e não fazia nem ideia de onde estava, não tinha como dizer para ela. No entanto, de acordo com Sakura, as informações que ela havia conseguido diziam que aquela era a cela de Rin, o que a deixou confusa, afinal quando ela chegou apenas ela estava lá. Ciri continuou a dizer que não sabia de nada e começou a ficar com medo de Sakura por causa de toda a sua insistência. Sakura, vendo que havia deixado a garota nervosa, então pede desculpa. Ele diz que não era culpa dela. Não é que ela estivesse nervosa com Ciri, é só que ela estava muito preocupada com Rin e por isso estava toda desesperada. É quando Ciri começa a perceber que, na verdade, embora ela tivesse uma feição meio fria e distante, Sakura até que era um pouco gentil e estava realmente apenas preocupada com a outra garota. Sakura pergunta por que Ciri estava naquela cela e Ciri fala que não sabia, ela apenas havia acordado lá. É quando Sakura morde o lábio e fala: quer dizer que eles ainda chegaram a colocar outras crianças inocentes em cativeiro? Eu não posso os perdoar, não depois de algo assim. Assim ela coloca a mão sobre a cabeça de Ciri e fala para ela não ficar preocupada. Ela iria libertá-la e tirá-la dali junto com Rin. Assim, esfregando a cabeça de Ciri, ela fala que promete. Assim, Sakura abre a porta da cela e começa a sair, chamando por Ciri e pedindo para que ela a siga. É então que Ciri começa a acompanhar Sakura, enquanto a outra Ciri começa a conversar com ela. Ela fala que Ciri estava sendo muito tola e inocente. Como ela já estava confiando naquela garota, ela não sabia quem era, nem se era uma pessoa boa. E além do mais, com aquelas orelhas, não dava nem para saber se era realmente humana. Mas Ciri fala que estava tudo bem. Ela estava sentindo que Sakura era uma boa pessoa. Ela não sentiu mentiras em suas palavras e por isso sabia que podia confiar nela. Dark Ciri então fala que ela era uma idiota inocente e assim para de conversar. Depois de vasculhar um pouco a base, elas chegam em uma sala cheia de mechas. Sakura fala que ela e Ciri não poderiam ser observadas pelos soldados, senão o alarme iria tocar. É quando Ciri chega na conclusão que Sakura não era daquela base. Com certeza ela deveria ser alguém que se filtrou nela. Ciri pergunta o que Sakura planejava fazer agora. E Sakura fala que agora elas precisavam ir até a sala de máquinas para pegar alguns arquivos no computador principal, mas elas deveriam tomar muito cuidado para que ninguém percebesse elas pelo caminho. É quando Dark Ciri volta a falar com ela. Primeiramente ela começa a rir de Ciri, porque agora a mesma estava chamando Sakura de Sakura One-chan, dizendo que ela já havia conseguido uma nova irmãzona. Mas Ciri ignora ela. Dark Ciri fala se ela ainda não percebeu que com certeza Sakura deveria ser uma pessoa má, afinal ela estava se infiltrando naquela base. Mas Ciri fala que ela com certeza deveria ter seus motivos. Dark Ciri pergunta qual era o plano de Ciri afinal, ficar vasculhando toda essa base ao lado da Sakura? Ciri fala que a sua outra eu também deveria ter percebido. Elas não estavam mais naquela sala branca. Quando ela e Dark Ciri contrariaram as ordens daquele homem, elas imaginaram que ele colocaria elas de volta em sua prisão. Mas não foi isso que aconteceu. Ao invés disso, elas acabaram caindo em um outro universo bolha. O que Dark Ciri também concorda. Ela tinha dúvidas se iria realmente voltar para a prisão, ou se ele tentaria afogar as duas dentro do Mar Quantum. Mas diferente de seus dois palpites, elas só acabaram em um mundo completamente diferente. Sendo assim, Ciri planeja resolver aquele mundo, assim como Bronya fazia, para então conseguir sair de lá. Ela tinha certeza que Bronya estava atrás dela nesse exato momento. Sendo assim, ela não podia ficar somente esperando. Ela tinha que dar um jeito de sair de lá. Assim, elas chegam no último corredor que levava à sala de máquinas. De acordo com Sakura, ainda havia alguns soldados ali. A maioria poderia ser evitada, mas o principal não. Aquele que guardava a entrada para a sala de máquinas. Ciri então pergunta o que elas deveriam fazer quando chegassem até ele. E Sakura fala que já havia preparado um plano, mas não era certeza que iria funcionar. Mas tudo que ela precisava fazer agora era segui-la com cuidado. Assim elas fazem e passam por todos os guardas, chegando até o portão principal. Na frente do portão principal para a sala de máquinas havia um robô gigantesco que trabalhava como guarda, mas não havia nenhum outro além dele em volta, o que mostrava como os donos do lugar confiavam no robô.
Percebendo isso, Cilly fica preocupada, mas Sakura vai com ela até a frente do guarda. O robô então pede para que eles se identifiquem. E Sakura se apresenta como a número 8 dos Flame Chasers. Nome Sakura ID número CM004. E então o robô analisava as informações dadas por Sakura e então dizia: permissão concedida, boa tarde, integrante da Fire Moth. Cilly então falava Moth e Sakura dizia que havia conseguido capturar uma das cobaias que havia fugido, colocando assim a mão sobre o ombro de Cilly. Depois de falar com a Doutora May, a mesma havia ordenado que Sakura a levasse até a sala de máquinas para conseguir informações de onde deveria colocá-la. Mas o robô diz que o acesso dela estava negado. Por enquanto, Sakura não tinha permissões de acessar aquela ala. E Sakura fala que já imaginava, então era o plano B. E assim, com o único corte, depois de desembainhar sua espada, ela divide o gigantesco robô ao meio. Mas o mesmo não explode, nem sequer se move. Ele congela instantaneamente, ficando parado na mesma posição em que estava. Cilly fica impressionada com a velocidade que o robô havia congelado, e Sakura então corta o portão atrás dele, liberando o acesso até a sala de máquinas. Assim que chega lá, Sakura vai até o computador principal e fala para que Cilly espere ela um pouco. E assim Cilly decide pesquisar um pouco mais sobre aquele mundo em outro computador daquele lugar. ところで、この装置の使い方は知っているの？本を読むのと同じ感じかな。トラブルが起きなければいいけど。ゼーレ、頑張ってみるよ。いけた。これが記録データだね。第11律者による災害は予想をはるかに超えていた。火を追う側、今回の災害で最も損害を受けた組織だと言える。たくさんの融合戦士を失った今、現存メンバーだけでは部隊の維持はできなくなっている。戦略面を考慮し、新生戦力が今の穴を埋められるようになるまで、彼らはしばらく様々な武装小隊へと派遣される。融合戦士と一般人が一緒にいることによるトラブルが起きないことを願うばかりだ。人類の存亡を脅かす外敵が目の前にいるのに、人類最大の対崩壊組織は内部の圧力を処理しなければならないとは皮肉なものだ。反対の声もなくはないが、幸い大多数の人がこの提案を受け入れてくれた。新人たちも成長しており、もうすぐ戦力に加われるだろう。新生融合戦士部隊は火を追う側の中堅的な力になると信じている。また火を追うか。あのロボットもこの名前を言ってたよね。桜のことを火を追う側の戦士と言ったんだから、彼女もおそらく同じ組織に属してるはずよ。なら彼女はどうしてここに侵入したのかしら。この世界の崩壊は現実世界のものよりひどいみたいだね。桜お姉ちゃんには何か深い事情があるんだよ。探してる女の子と関係があるのかも。直接聞いてみよう。Depois de ter verificado um dos computadores, Cilly percebeu que algumas coisas não faziam sentido. Sua conclusão anterior estava errada. Pelo jeito, Sakura fazia parte daquela base. Além disso, ela também percebeu que aquele mundo não era nenhum que ela conhecesse, e estava muito diferente do seu. Chegar em uma resposta de como sair dali poderia ser mais complicado do que ela achava. Querendo solucionar algumas de suas dúvidas, ela vai até Sakura perguntar o que ela realmente estava fazendo aqui e quem era a garota que ela estava procurando. Zere, どうした？ただ桜お姉ちゃんはここのことよく知ってるなって思って。心配しているのか？案ずるな。わらわは確かに火を追う側の一員であったが、今の奴らはわらわの敵じゃ。だから汝に危害は加えぬ。汝を捕らえるような真似もしない。お姉ちゃんが探してる写真の女の子はお姉ちゃんの家族ですか？
この子はわらわの妹で唯一の家族じゃ。名はリン。汝と同じでこの基地に閉じ込められていた。火を追うがに囚われたが、あの子は無実なのじゃ。だから官房の中を探していたんですね。この子は本来あの部屋にいたはずなんじゃ。だがわらわが行った時には汝しかいなかった。そういえばまだ汝のことを詳しく聞いてなかったの。ここは互いの理解を深めることにしよう。先ほど官房の中で気を失っていた汝はとある名前を口にしていたのじゃが、ブローニャとは誰のことじゃ。ブローニャお姉ちゃんはゼーレの家族で一番大切な人です。桜お姉ちゃんと同じで優しくてすごい人。ゼーレのために困難に立ち向かってくれて、いつもゼーレの心配をしてくれます。ブローニャお姉ちゃんがいると嫌なことも消し飛んじゃうんです。彼女は今どこにおるんじゃ。離れ離れになっちゃって、ブローニャお姉ちゃんは外にいます。お姉ちゃんはきっと今もゼーレを心配してます。だからゼーレもただ待つだけじゃなく、ここを出てお姉ちゃんのところへ戻りたいんです。ずっとブローニャお姉ちゃんがゼーレを守ってきてくれました。ゼーレはもうお姉ちゃんに迷惑をかけたくないから。いや、汝を迷惑など彼女は思わないじゃろ。ゼーレ、わらわは汝をここから出す。火を追う側、汝やリンのような無実の子をたくさん捕らえてきた。汝らは本来自由であるべきなんじゃ。外は危険じゃ。ここを出た後、わらわと一緒に来るとよい。身の回りが落ち着いた後、一緒に姉上を探そう。そうじゃ。ゼーレは桜を見たことはあるか。桜。ゼーレは本でしか見たことありません。わらわの家の近くに広場があっての、そこに桜の木があるのじゃ。春になると桜が咲き、ひらひらと舞う花びらで満たされるのじゃ。この災害だらけの世界であんなにも心が温まる景色はそう見ることができない。リンは桜が大好きじゃったから、きっとゼーレも気に入ってくれると思うぞ。だから一緒にここを出よう。E assim, com Sakura reafirmando sua promessa, e com Cilly percebendo quão parecidas suas histórias eram, ela decide ajudar Sakura a resgatar Rin e ajudá-las a sair dali. E se com sorte Bronya conseguir chegar àquele mundo, ambas possam ir olhar as flores de cerejeira. Finalmente, com a cela onde Rin estava sendo encontrada, ambas partem indo para o andar 33, onde supostamente Rin estava. Mas infelizmente para elas, enquanto percorriam o caminho, uma outra pessoa acaba as encontrando, decidida a impedir que Sakura continue a percorrer esse caminho. Sakura, やめるんだ。Do lado de fora do Mar Quan, alguns minutos depois que Bronya mergulhou pelo portal e o mesmo fechou, Teresa, Rosalia e Lilian ainda enfrentavam as bestas roncais que haviam aparecido pelo QG. Rosalia estava extremamente preocupada com Bronya, afinal não sabia o que havia acontecido com ela depois que ela mergulhou, mas Teresa fala para ela se acalmar. Ela tinha certeza que Bronya estava bem, ela não faria nada imprudente, ela devia ter um plano. O mais importante agora era elas cuidarem das bestas roncais que haviam aparecido
e manter aquele lugar seguro para que novamente eles pudessem abrir o portal e trazê-la de volta. Lilian concordava, dizendo que elas deviam confiar em Bronya e falando para Rosaria lembrar que elas ainda têm uma missão a cumprir. Finalmente Rosaria começa a se acalmar e fala que era realmente verdade. Por agora elas deveriam proteger Cocolia e Teresa, mas Teresa grita dizendo que não precisava de proteção. E assim as três continuam a lutar, limpando o campo de batalha para proteger o portal por onde Bronya deveria voltar. Enquanto isso, nos andares de cima, Cocolia ficava desesperada após ver Bronya mergulhando no mar quanto pelas câmeras de segurança. Gray ao seu lado falava enquanto ria como Bronya era corajosa, ou é claro, bastante imprudente. Cocolia furiosa perguntava por que ele havia aberto o portão tão rápido. Esse não era o plano. Gray falou para ela não inventar coisas agora. Abrir o portal sempre foi parte do plano. Ele só havia adiantado um pouco mais. Cocolia gritava com ele e dizia que com esse adiantamento que ele havia feito, Bronya havia sido arrastado para isso, e agora havia caído dentro do Mar Quantum. Isso não era parte do trato. Gray ria e falava, do que você está falando? Foi você quem colocou ela nisso? Foi você mesmo quem a convidou para vir até aqui. Foi a sua segurança desajeitada que fez com que eu tivesse que cuidar de Einstein, impedindo que ela mergulhasse lá dentro. Então não venha me culpar agora. Cocolia, irritada com a calma que Gray estava, fala que se Bronya não voltasse, o trato deles estaria acabado. E então Gray respondia, ei, não é assim que se faz negócios. Até porque aquela garota infelizmente não tem uma imensa resistência ao Mar Quantum como Cilly. Além de que existem algumas coisas lá bem mais perigosas do que o próprio mar. No máximo apenas podemos rezar para que o Welch encontre a garota e se esforce para salvá-la. Está fazendo piada disso? Acha mesmo que eu estou brincando? Cocolia falava enquanto puxava sua pistola e mirava a cabeça de Gray. Gray, vendo aquilo, bocejava como se estivesse entediado. Mas o que você está fazendo agora? Você já me ouviu dizer uma vez, e eu só vou repetir mais uma. É melhor que você garanta que a Bronya volte sem um arranhão no corpo. Cocolia, logo quando eu estava começando a achar você interessante, você faz algo assim? Por favor, não me entedi tanto. Finalmente achei que havia achado alguém digno para se fazer contratos. Um verdadeiro parceiro dos negócios. Mas olha só, você deixando seus sentimentos a controlar. Quando eu vi você instigando a rebeldia de Bronya, achei que você estava a levando a fazer isso. Foi quando eu finalmente achei que você havia se tornado uma parceira digna de negócios. Mas pelas suas reações atuais, eu acho que estava enganado. Cocolia dizia que ele estava errado. Cocolia dizia que eles eram diferentes. Pois mesmo que ela fosse um verdadeiro demônio, ela jamais arriscaria a vida de sua filha. E se ele não planeja ajudar a resgatar Bronya do Mar Quantum, ele pode terminar seu trato no inferno. Gray rindo falava, no inferno? Adivinhe quem vai pra lá agora. Mas não era o Gray na frente dela que estava falando isso, e sim um outro atrás da mesma. Assim, atirando em Cocolia, a mesma cai no chão. E assim os dois Gray vão um para o lado do outro, enquanto olham Cocolia sangrando no chão. Andando e falando em perfeita sincronia, Gray falava, infelizmente você é só mais uma, controlada por seus instintos. Não é alguém digna para ser minha parceira de negócios. Mas ouvi você falar que somos diferentes? Isso é realmente cômico. Por acaso, realmente achou que era a heroína dessa história? Ouvir você dizer isso chega a ser irônico. O que você quer dizer com isso? Rosaria, Lilian e Teresa, que haviam escutado o som de tiro, chegam até aquele andar, preocupados com o que havia acontecido. E lá as duas garotas veem Cocolia no chão sangrando. Rosaria e Lilian gritam por Cocolia, enquanto Teresa percebe que a pessoa que estava ao lado dela era o próprio Grey Serpent. Senhorita Teresa, eu tenho que agradecer a vocês pela hospitalidade na Hyperion. Estou tão contente que ainda lembre de mim, pois eu não esqueci que nosso trato ainda não terminou. Lilian, preocupada com Cocolia, percebia que os dois eram idênticos e perguntava o porquê havia dois deles, enquanto Rosaria dizia que talvez eles fossem irmãos gêmeos. Mas Cocolia gritava para que as duas dessem fora dali, fugissem e sobrevivessem, pois aquele homem era muito perigoso. Rosaria gritava, perguntando se ela estava bem, e dizendo que iria ajudá-la. Gray então ria e falava, Cocolia, você se perguntou o porquê eu não dei um tiro na sua cabeça? É porque eu disse que iria lhe mostrar o inferno. Para aqueles que traíram a World Serpent, não há nada que possa lhes acontecer, além de encarar o próprio inferno de desespero. E assim os dois Grey Serpents retiraram de seus bolsos duas seringas, e injetaram um líquido misterioso dentro de si mesmo.
奴ら何するつもり？ハイヘビが自ら崩壊獣に？ちょっと双子で崩壊獣とかこいつキャラが被ってるわ。バカロザリア、少し黙ってて。ジャッカルの研究成果を食べさせてもらうよ。果たしてどこまでやれる E のか assim, naquele な。 instante, os dois Grey Serpent se transformam em gigantescas bestas roncais que começam a atacar as garotas. Sua velocidade, poder e energia Honkai eram gigantescos. Com extrema facilidade, ambos pressionavam Rosalia, Lilian e Teresa. Mesmo com aqueles corpos gigantescos, a velocidade deles ainda era absurda. E graças a ainda possuírem inteligência humana, eles ainda conseguiam prever seus movimentos e utilizar estratégias e formas de ataque que bestas roncais normalmente não utilizariam. Teresa é a primeira a perceber o quão absurdo é aquela batalha. E quão desequilibrada ela estava sendo. Além do mais, como era possível que eles tivessem se tornado bestas roncais e ainda assim mantido o controle? E as bestas que eles se tornaram não eram qualquer umas, eram duas bestas de nível imperador. Teresa via que não podia continuar se segurando naquela batalha, mas lutar contra Grey, enquanto ainda protegia Cocolia, Rosaria e Lilian, estava se tornando uma tarefa quase impossível. Por isso a mesma grita para que Lilian e Rosaria peguem Cocolia e então deem um fora dali. Lilian logo percebe que ambas só estavam atrasando Teresa e impossibilitando que ela lutasse ao máximo. E por isso ela grita para que Rosalia pegue Cocolia e corra junto a ela para que elas deem um fora dali. Mas Rosalia se nega, ela não iria aceitar deixar o homem que acabou machucando Cocolia sair ileso assim. E além do mais, ela não podia abandonar Teresa para trás. Mas é quando o próprio Grey Serpent fala que elas deveriam ouvir Teresa e dar o fora dali o quanto antes. Afinal, de acordo com ele não iria gostar de machucar companheiros de espécie. Rosalia fica furiosa. O que você quer dizer com isso? Grey rindo pergunta se Cocolia nunca as contou. Quando ambas acabaram mortalmente feridas, para quem você acha que Cocolia as levou para que fizessem essas modificações e vocês pudessem sobreviver? A anti-entropia não possuía tecnologia que pudesse resolver essa situação. E o mesmo vale para Shixel, que nem sequer tentaria, é claro. Ela obviamente veio atrás da World Serpent, e Jackal acabou concordando em ajudar, percebendo que isso lhe daria a oportunidade de ter duas cobaias para seus experimentos de mistura de Gênesis Honkai. Em outras palavras, elas e ele eram frutos do mesmo experimento de combinar Gênesis humano com Honkai. そんな風にお母様を悪く言うのは許さない。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。ロザリア、危ない。話して。間違えてしまったんだ。少し順番が違うだけだ。ではいただく。準備はできたか。地獄は今始まったばかりだ。ロザリア、逃げて。Enquanto isso, em outra parte do olho do profundo, Einstein, meio zonza, acaba de acordar. Ao abrir seus olhos, ela percebe que havia sido colocada na prisão do olho do profundo. Pelo visto, a pessoa que havia atirado nela havia feito os primeiros socorros e a colocado lá porque ainda havia alguma serventia nela. Mas ela se perguntava há quanto tempo já estava dormindo, o que havia acontecido e como faria para sair dali agora. De repente, ela começa a escutar uma voz de uma garota chamando. Ao olhar em volta, ela nota que essa
garota era Schrödinger, uma das fundadoras da anti-entropia, mas que durante um certo experimento acabou tendo sua existência desestabilizada e perdendo sua forma física. Todos da anti-entropia acreditaram que depois daquele incidente ela havia morrido, mas a garota explica que não havia sido exatamente isso. Quando seu corpo desestabilizou, ela se tornou uma existência de Quantum, e por isso temporariamente acabou sendo rejeitada desse universo. Ela vagou pelo mar Quantum, até acabar caindo em um universo alternativo diferente. Lá ela conheceu outras versões de Einstein e suas amigas, e acabou entendendo um pouco melhor o que ela havia se tornado. Depois disso, ela continuou vagando pelos mundos, com a nova habilidade que lhe permitia fazer isso. Ela até pensou em voltar para esse, mas havia se perdido, e não sabia mais qual era seu mundo original. No entanto, depois que o Olho do Profundo foi ativado, e o portal foi aberto, uma energia gigantesca foi sentida, até mesmo por outro universo alternativo onde ela estava. Foi quando ela veio investigar e acabou se encontrando com Einstein. Ao escutar aquilo, Einstein ficou extremamente confusa. Uma energia gigantesca foi sentida até mesmo em outro universo? Será que alguém tocou na gema do desejo e se tornou um Hasher? Ou será que várias possibilidades vieram à sua cabeça? Einstein pergunta para Schrödinger se ela sabia o que estava acontecendo lá fora. E Schrödinger diz que vai explicar o resto no caminho. Assim ela abre o portão e as duas começam a correr. 後悔をしているのかい、ロザリア。君が彼女をこんな目に遭わせリリアを返して。いいぞ、怒るがいい。君の意識を怒りに支配させ、その心と体を君の中にいるモモシに明け渡すんだ。君はリリアよりも優秀な餌になる。 Agindo como se fosse uma verdadeira besta, Rosalia pegava sua espada gigantesca e corria na direção de Gray, o atacando incessantemente, o cortando em pedaços, mas o mesmo voltava a se regenerar. Enquanto Rosalia continuava a mutilá-lo, Gray continuava a rir mais e mais alto, falando que ela deveria continuar assim. Deixe sua fúria controlar, deixe que seus instintos de besta tomem conta de seu corpo, pois quando ela estiver totalmente consumida por sua besta Honkai, ela se tornará um prato ainda mais saboroso do que Lilia. 落ち着きなさい。あなたが興奮するほど奴の術中にはまっているのよ。でもリリアがもうないなんて。よく聞こえるぞ。誰かが下ったり、ゆっくりと深淵に落ちていく音が。 Rosalia, sem escutar ninguém, continuava o ataque. E Teresa, extremamente preocupada, só conseguia ficar dando cobertura caso ele tentasse fazer alguma coisa. Mas mesmo ela sabendo que era exatamente isso que Gray queria, ela não conseguia evitar de ficar furiosa. Mesmo ela agora queria estar ali, retalhando Gray pelo que ele fez com a garota. Mas tudo o que ela podia fazer era fechar o punho com tanta força que as próprias unhas perfuravam sua mão e manchava as correntes da juramento de Judas que ela segurava com sangue. Mesmo com Teresa tentando se manter fria e calma, a fúria interna que ela sentia era tanta que ela sentia sua própria besta Honkai também a dominando. Mas foi quando ela começou a ser dominada por sua besta Honkai que ela conseguiu sentir algo vindo de dentro de Gray. Graças à sensibilidade de sua besta Honkai, ela conseguiu sentir um outro núcleo dentro do corpo de Gray. Foi quando ela percebeu que Lia ainda estava viva, sendo utilizada como bateria para sua regeneração, e por isso ela havia aumentado tanto. Então tudo o que elas precisavam fazer era achar uma forma de retirá-la de lá de dentro. Quando de repente Gray estava prestes a atacar Rosalia, um mecha aparece o imprensando na parede, e então se comunicando com Teresa. Era a Cocolia quem estava o pilotando. テレサ、カカリア。戦術機構はそう長く持たないわ。ロザリアを連れて撤退して、できるだけ時間は稼ぐから。いや、待って。お互いいろいろあったけど、お願い、あの子を助けて。いいえ、カカリア。私が助けるのはあの子だけじゃない。あ
あの子たちよ。 E assim, aproveitando o tempo que Cocolia havia conseguido, Teresa vai na direção de Rosalia e conta a ela seu novo plano. Primeiro, ela usa as correntes de Juda para conseguir parar os movimentos de Rosalia e acalmá-la. Depois, ela fala para ela utilizar seu faro. Como Rosalia também tinha partes de besta Honkai, que permitiam a ela ter uma capacidade olfática muito maior do que a de um ser humano comum, com certeza ela também iria conseguir. E ao fazer, Rosalia percebe que Teresa tinha razão. Havia outro cheiro. Lilia ainda estava viva. Teresa fala que não dava para fazer um plano muito complexo, porque não dava para saber quanto tempo Cocolia ainda iria conseguir segurar as duas bestas Honkai. Por isso, o plano seria o mais simples possível. Teresa iria imobilizar as duas bestas com toda a sua força, enquanto Rosalia deveria utilizar sua espada para cortar exatamente onde Lee estava no corpo de Gray, para poder libertá-la. Rosalia fala que isso era impossível, ela não iria conseguir. Ela podia ser boa em quebrar as coisas, mas não era precisa. Essa era a especialidade de Lilia, cortar Gray no exato ponto onde Lilia estava, mas sem a machucar. Isso era impossível para ela. A garota falava, tremendo e completamente pálida, desesperada sem saber o que fazer. Mas então Teresa pega suas mãos e bate uma na outra, para fazer com que ela se concentre na dor nas mãos. E assim ela fala, se concentre, Rosalia, você é a única que está aqui. É você quem tem que libertar Lilia, pois ela está agora confiando em você. Como você pode não confiar em si mesma, sabendo que ela confia? Nessa hora, finalmente a confiança de Rosalia havia voltado. Era verdade, esse era o trabalho dela. Ela era a irmã mais velha. Não era outra pessoa quem deveria salvar Lilian, era ela. Tenha fé em si mesma, porque eu tenho certeza que Lilian também tem. わかった。じゃあお願い、テレサちゃん。 E então Teresa se concentra. Eu também, já está na hora de parar de me conter. Não importa os riscos, não me importa que eu me torne uma besta Honkai depois disso. Eu vou salvar aquela garota, não importa o que aconteça. Eu irei ajudar Rosalia a se vingar desse maldito. E então o alerta começa a soar pelo traje. Restrição nível 4 liberada. E então Teresa falava, se algo ainda estiver dentro de mim tentando me restringir, eu irei liberar, pois agora não há mais como a gente perder. E assim o sangue carmesim de seu traje se transforma, como um sol sangrando, fugindo da noite escura. E assim finalmente revelando a sua verdadeira forma. Gray não conseguia entender o que aquela forma significava. E Teresa falava, significa que você não tem tantas informações quanto imaginava. E assim ela espalha as inúmeras correntes que prendem cada parte do Gray e seu clone. 開いてる。後ろが開いてる。やっぱりリリアがそばにいないと少し緊張する。少しだけだけどテレサちゃんが戦ってる。正直できるかどうかはわからない。チャンスが1回しかないって思うと尻尾が思わず震え出すけど、でもできるかどうかとやるかやらないかは別よ。ブローニャだったらきっとゼーレを助けるはずだわ。私だって負けたくない。私にはリリアが必要だし、リリアにだって私が必要だもの。 E assim Rosalia vai com tudo na direção de Gray, que estava sendo contido pelas correntes de Teresa. Sem parar para pensar duas vezes, ela segura sua gigantesca lâmina com as duas mãos e vai com tudo para dividi-lo ao meio. Mas Gray se nega a morrer ali, se nega a deixar que esse seja seu fim. Mesmo que ele não pudesse escapar das correntes de Teresa, ele continua a forçar seu próprio corpo a ir além do limite, rasgando suas pernas e braços, e cada membro preso pelas correntes para poder sair dali, desviar do ataque de Rosalia e a atacar por trás. Teresa e Cocolia gritam em desespero, mas Rosalia não para. Girando com sua lâmina em 180 graus, ela fala que sabia exatamente qual era o plano dele, surpreendendo Gray e o dividindo ao meio.
Finalmente, com um dos Greys derrotado e com Lilian recuperada, a batalha parecia ter se acalmado. O outro Grey parecia estar cansado e também machucado, como se tivesse sentido o ataque que Rosalia havia dado no outro. Teresa imaginava que isso poderia ser alguma habilidade que Rosalia possuía, e a mesma desconhecia. Mas antes que ele tentasse fazer alguma coisa, Teresa falava que não adiantaria. Esse era muito mais fraco do que o outro, que havia absorvido Lilian. Sem sua regeneração acelerada, com um golpe só, Teresa era capaz de derrotá-lo. E Grey falava que era verdade. Pelo jeito, ele já havia alcançado seu limite. Dessa vez, ele daria o braço a torcer e os declararia vencedores. Teresa fala que se ele desiste, ele deveria dizer logo onde que Ana estava. Isso se quisesse sair com vida ainda. Grey ria e falava: desistir? Não fale piadas logo agora, Teresa. Principalmente agora que a serpente está para retornar. Teresa se perguntava o que ele queria dizer com aquilo, mas antes que pudesse perguntar, o mesmo se autodestrói. Mas Teresa consegue usar suas correntes para mandá-lo para longe. Até no final esse maldito continuou sendo um mistério. Ao menos espero que dessa vez ele tenha morrido de vez. E assim, com alguns minutos, Einstein aparece, falando que parecia que o problema já havia sido resolvido. Teresa olha sem acreditar. Einstein estava ali. Einstein pedia desculpa por preocupar e por não ter chegado antes. Cocolia estava surpresa por ela ter conseguido sair sozinha. E Einstein dizia que depois tinha um assunto para resolver com Cocolia. Cocolia falava que estava tudo bem por ela. Olhando para Rosalia e Lilian se abraçando, contanto que alguma delas conseguisse sorrir, para ela já estava tudo bem. Einstein fala para que todos vão para a ala médica para poder fazer os primeiros socorros, e depois ele iria com urgência dar um jeito de abrir novamente o portal para o Mar Quantum. Afinal, com as últimas informações, era possível que a situação lá estivesse pior do que eles imaginavam. Novamente no Mar Quantum, Kevin estava bloqueando o caminho de Sakura e Cilly. Kevin tentava convencer que Sakura não deveria fazer isso. Ela não deveria continuar por esse caminho. Se ela o fizesse, ela estaria traindo a humanidade. Sakura fala que isso era errado. Rin era inocente, ela não fez nada de errado. O que estavam fazendo com ela era o verdadeiro erro. Kevin falava que entendia sua situação, mas os leitores indicaram a alta concentração de energia Honkai vindo dela. Aqueles padrões só poderiam significar que ela era o 12º Herrscher. Depois do ataque do 10º e do 11º Herrscher, a humanidade já não aguentava mais. Qualquer novo ataque poderia significar um colapso gigantesco, então não dava para arriscar. Sakura falava: leitores, energia Herrscher, e se utilizassem esses tais leitores na gente? Nós, mantis, humanos com genes Honkais, possuímos também gigantescas quantidades de energia Honkai. Por essa mesma lógica, não deveria significar que todos nós deveríamos estar sendo mantidos sob custódia? Além do mais, Rin não demonstrou nenhum traço de Herrscher. Ela está sob controle. Ela não vai machucar ninguém. E por isso eu não vou permitir que vocês continuem roubando a liberdade dela desse jeito. Sakura, se você continuar com isso, eu não vou te machucar, mas também não posso te deixar passar. Sakura falava: eu sei muito bem disso. Eu te conheço muito bem. E por isso sei que você também não é capaz de me impedir. Quando Sakura começa a desembainhar sua lâmina, Kevin logo percebe o que ela iria fazer, corre em sua direção. Mas nesse momento, ela e Cilly desaparecem. Sakura, você iria tão longe. Ele olha para trás como se soubesse exatamente o que ela havia feito. Mas nesse momento um alarme começa a tocar por toda aquela estação. Kevin, escutando, falava: isso não veio dela, isso veio de outro andar. Droga, mas o que está acontecendo agora? É quando a Dra. May começa a se comunicar com Kevin. Kevin, em que andar você está? Eu preciso da sua ajuda agora. Kevin então atendia a comunicação e falava: May, você já voltou? O que está acontecendo? E May respondia: não, eu ainda estou chegando. E infelizmente, com más notícias. A Herrscher despertou. Nesse momento a visão muda de Kevin para Sakura. Cilly fala que não fazia ideia do que havia acontecido. De repente elas já estavam no andar de cima. Sakura fala que aquela foi uma de suas habilidades, mas parou de usar, pois por enquanto seria melhor poupar energia. Além disso, é meio estranho, pois Kevin não veio atrás delas. Ela se pergunta se isso foi por causa do alarme que havia tocado. É quando de repente vários zumbis começam a aparecer em volta delas. Sakura e Cilly rapidamente lidam com todos os zumbis, mas Sakura nota que aqueles homens eram o pessoal do laboratório, que de repente acabaram se tornando monstros. Cilly explica o que eram zumbis para Sakura, e Sakura fica confusa. Essa era a nova forma de ataque do Honkai? E se sim, como Cilly sabia? Mas de repente, o poder de Cilly começa a aumentar, até sair de controle. Dark Cilly nota isso e fala que não faz ideia do que está acontecendo. Mas por algum motivo,
Sua estigma estava reagindo com aquela energia. E assim Sakura tem que lutar contra Dark Seele para tentar conter os movimentos de Seele. É quando Sakura nota que no peito de Seele havia um estigma original. Sakura fica sem entender o porquê ela possuía aquilo. Ela começa a pensar que poderia ser por causa disso que a Fairy Moth prendeu ela. Mas mesmo que seja o motivo, ela não vai abandonar. Mesmo com Seele cheia de poder e fora de controle, com sua velocidade e força, Sakura facilmente conseguia controlar o campo de batalha. E finalmente, após começar a ter uma ideia do que estava acontecendo, ela começa a lutar a sério, evitando atacar Seele para valer. Dark Seele era várias vezes mais forte do que Seele normal e até quando está sob controle de sua outra personalidade. Mas Sakura era simplesmente muito mais forte. E assim facilmente a imobiliza e a deixa inconsciente. 目を覚ますのじゃ、ゼーレ。桜、お姉ちゃん。よい、ゼーレ。汝が無事ならよいのじゃ。ゼーレは、何を。汝の体内の精魂に少し異常があった。先ほどの騒動と関係しているやもしれぬ。しかし、今はもう大丈夫じゃ。ゼーレ、また暴走したんですね。ゼーレ、力を持つことで自分を責める必要はない。いつかそれは汝の一部となるのじゃから。でも、ゼーレはお姉ちゃんみたいに強くはありません。誰にでも守りたいものはある。それは強さとは関係がないことじゃ。どんなに弱い人でも自分の大切な宝物を守ることはできる。ゼーレも何があっても失いたくない。何を犠牲にしてでも守りたい。そういう思いがあったのじゃろう。その瞬間、汝はこの世界で最も強い人じゃ。桜お姉ちゃんはいつもこんな気持ちで凛を守っているんですか？姉と妹、皆こういうものじゃろ。ゼーレはずっとその言葉を心に刻みます。さっきは一体何が。精魂が完全に制御を失ったのよ。私もその力を止められなかったわ。あなたがそんな風に怖がるなんて、ここには一体何があるの？わからない。でも、身の毛もよだつほど恐ろしい何かが、ここにいる。さっき急に、とてつもない怒りと、そして、悲しんでいる感情を感じたの。この世界の泡、一体どうなってるのかな。Depois disso, elas continuaram correndo até o andar 33, onde supostamente Rin estava presa. Pelo caminho, eles encontraram vários outros zumbis e também conseguiram escutar o alarme com mais atenção, que falava que um surto massivo de zumbis estava acontecendo pelo 32 ao 34, o que deixou Sakura completamente apavorada, pois Rin estava bem entre eles. A mesma foi desesperada até o andar, e quando finalmente chegou no 33, se separou de Seele, pedindo para que ela procurasse na área sudoeste enquanto ela ia para nordeste. Sakura abriu 3 celas e não encontrou nada, mas finalmente na quarta ela conseguiu abrir e ver o corpo de Rin mutilado no chão. O ar cheirava a sangue derramado. Ao encarar aquela cena, os olhos de Sakura ficaram arregalados. Aquela visão queimava uma marca em sua memória. Depois de Seele investigar todas as celas de sua área, ela foi ao encontro de Sakura, para também se deparar com aquela cena. Ao encarar aquilo, até mesmo Seele ficou em choque. A mesma só podia cobrir a boca e se esforçar ao máximo para conseguir continuar respirando, mesmo olhando aquilo. A garota estava cheia de cortes e cicatrizes. Era algo desumano, era algo cruel. Seele não conseguia nem imaginar os momentos finais de terror e desespero que aquela garota deveria ter passado. Vendo aquilo, Seele só conseguia pensar, quem faria algo tão diabólico? Nesse momento, uma horda de zumbis começou a se aproximar, e Seele avisou para Sakura, pedindo para que ela se levantasse. Mas Sakura só conseguia ficar ali, paralisada, encarando o corpo de Rin.
Dark Seele falava, é inútil, ela não vai se mover, sua mente está destruída. E Seele percebia isso também, e falava, se ela não consegue se mover agora, eu vou conseguir o máximo de tempo que puder. E assim ia na direção dos zumbis para tentar lidar com eles, enquanto Sakura continuava apenas a encarar o corpo de Rin, sem conseguir expressar qualquer movimento, qualquer reação. A horda de zumbis era imensa. Seele tinha certeza que não iria conseguir dar conta sozinha, mas estava fazendo o máximo. Sakura havia perdido demais, ela não podia deixar que ela se machucasse mais ainda. Mas naquele ritmo, Seele iria acabar sendo morta. Mas foi quando de repente, uma rajada de fogo explodiu todos os zumbis que estavam em volta, os queimando e transformando em cinzas. Com um só golpe, aquele homem com uma espada gigantesca havia transformado a horda de zumbis imensa em nada mais que poeira. Sakura. Sakura escutou Kevin, mas simplesmente não respondeu nada. Kevin imaginou várias possibilidades do que ela poderia estar sentindo: choque, negação, raiva ou até desespero. Mas ao contrário de tudo que ele imaginou, Sakura só estava ali, sentada, se afogando no pesadelo e se recusando a aceitar aquela realidade. Depois disso, Kevin utiliza o comunicador para falar com Mei. O mesmo avisa que já havia aniquilado todos os zumbis do andar 33 e agora estava indo para um andar inferior. Mei agradece os esforços dele e pergunta se ele já havia localizado o Hasher. Kevin fala que os leitores ainda não haviam identificado a localização exata, mas assim que o fizesse, ele iria até ele. Preocupada com o que aconteceria com os outros cientistas, Mei fala que irá deixar o alerta ligado mesmo assim. E assim que tiver novas informações, ela irá se comunicar com Kevin. Seele estava preocupada com o que Kevin faria com Sakura agora, e diz para ele não fazer nada, pois ela só estava preocupada com a irmã. Kevin fala que Sakura ainda assim terá que lidar com as responsabilidades por invadir, além de que ela estava errada no fim. Os soldados da base acabaram matando Rin contra as ordens de Mei, e isso acabou ativando o despertar do 12º Hasher, liberando um ar tóxico que transformou todos aqueles em volta em zumbis. E iniciou esse surto que estava acontecendo. Mas Seele fala que isso não foi o plano da Rin, isso não foi sua vontade, ela nunca quis fazer isso. Se os soldados não tivessem a matado, nada disso teria acontecido. Mas Kevin fala que mesmo que os soldados não tivessem feito isso, alguma coisa, eventualmente, iria fazer com que ela alcançasse a ruptura e se tornasse o Hasher de qualquer forma. Mas ele fala para ela não entender errado. Ele também não acha que Rin é a culpada. Ele não a considera a vilã da história. Mas o fato é que seu destino já estava selado no momento em que o Honkai decidiu fazer dela um Hasher. Esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o causador de tudo aquilo que estava acontecendo. A loucura nunca iria acabar até eles derrotarem o Honkai. A Seele conseguia ver no fundo dos olhos de Kevin uma chama de pura raiva, ódio e desejo de vingança. Mei novamente usa o comunicador para falar com Kevin. Kevin, você consegue ouvir? Nós conseguimos localizar o Hasher. Onde? O sistema da base foi atacado por um vírus desconhecido. Nossos programas de defesa estão desligados. Cada instalação mecha está sob controle dele. E nesse exato momento, ele está se infiltrando no sistema de mísseis. Eu acho que finalmente comecei a entender a verdade por trás desse Hasher. O mesmo parece ser o próprio conceito da corrupção e do vírus. Ele pode usar e se tornar tudo que esteja dentro desse conceito. Seja vírus biológicos, ou até mesmo vírus de computador. Mas se for isso mesmo, eu acho que sei como lidar com ele. Então espere por mim, eu estou indo a caminho. E então, de repente, o sistema de comunicação caiu. E se lhe pergunta o porquê, assim como também o porquê as portas estavam se fechando. Kevin fica com a feição de preocupado. Leve a Sakura para outro lugar. Isso com certeza é continuação do ataque do Hasher. E então, com lágrima nos olhos, Sakura começa a se levantar, vai na direção de Kevin e pergunta: aonde? Aonde a Rin está? Ela ainda está viva? A voz de Sakura congelou o ar. Após ouvir, Kevin e Seele não conseguiram se mover. Kevin, aonde aquela garota está? Sakura, o que você está pensando em fazer? Eu vou me encontrar com ela. Você está louca? Ela não é mais a Rin. Seele falava: Sakura, você não pode ir. Seele falava que era muito perigoso. Se ela fosse, ela... Mas Sakura, sacudindo a cabeça, interrompe Seele e fala: é por isso mesmo que eu devo ir. Por favor, não tente me parar. Rin deve estar sozinha.
Desde pequena, ela tinha muito medo de ficar sozinha. Ela precisa de mim e eu preciso dela. Ao ouvir aquilo, Cilly não conseguiu falar mais nada. Ela apenas pôde ficar em silêncio. Mas Cilly também não conseguia abandoná-la, e por isso pediu para ir junto. Mas Kevin gritava, pedia para elas pararem. Isso era loucura. Rin já estava morta. Kevin falava que já havia perdido demais nessa guerra. Ele não iria deixar que sua amiga fizesse essa loucura. Ele pedia para que, por favor, Sakura não fizesse isso. Olhando ainda com os olhos cheios de lágrimas, Sakura falava: sinto muito, Cilly, mas essa é a minha responsabilidade como irmã mais velha, e eu não posso levar você. E assim, puxando sua lâmina, Sakura cortava e congelava o tecido do tempo e espaço, concedendo a si mesmo alguns segundos de serenidade. Naquele instante, o mundo parou de se mover. Eu me despeço de vocês aqui. Ela sussurrava isso enquanto passava por Cilly e Kevin. Eu espero mesmo, Cilly, que você possa se reencontrar com Bronya. De repente, Cilly começa a olhar e Sakura havia desaparecido. O que acabou de acontecer? Para onde Sakura foi? E Kevin, olhando para ela, falava: ela se foi. Cilly falava que eles precisavam ajudar ela. Ela estava em perigo. Mas Kevin, com um olhar sereno e triste, falava que não havia mais necessidade. Eles ficam alguns segundos em silêncio. E-mails do comunicador para falar com Kevin. Kevin, eu consegui. Usando o programa de quarentena do mainframe, eu consegui transferir o Hasher para uma caixa preta. Um selo conceitual que vai impedir que ela consiga sair. Kevin, aconteceu alguma coisa? Você consegue me ouvir? E então, com uma voz triste, Kevin falava: me desculpe, mas você poderia me dar alguns segundos? Tem um certo alguém que eu preciso ver. Ao caminhar alguns segundos, Kevin leva Cilly até o encontro de Sakura. Cilly pergunta como aquilo podia ser possível. Eles haviam se encontrado com ela alguns segundos atrás. Mas Kevin fala que isso foi na perspectiva deles. Sakura havia congelado o tempo e ido em direção a Rin, enquanto o tempo estava parado. Ao encarar os dois, a garota com um sorriso no rosto falava: それと精霊か。ケビン、ランチは正しかった。メイが律者を封印したよ。最後、律者の活動に原因不明の乱れがあったと彼女は言っていた。その機会を彼女は見逃さなかった。ああ、それでよい。リンと共に最後の一瞬を過ごせた。最後まであの子はわらわの妹じゃ。姉としての誇りを守れた。君は最後まで後悔していない。それで十分だよ。ケビン、一つ頼みがある。聞いてるよ。ゼーレを、彼女をわらわたちの故郷に連れて行ってくれ。桜の咲く広場に連れて行くと約束したんじゃ。頑張ってみるよ。桜、お姉ちゃん。ゼーレ、悲しむな。どうすることもできないことは少なからずあるのじゃ。しかし汝には守りたい相手がいる。汝とその者が共に桜の木の下に立つとき、この世界は相変わらず美しいと。汝の世界にはまだ希望があると気づくはずじゃ。
ヘクトールは王国が陥落することを知っていて、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解した。しかし二人は後ろを振り返ることなく戦場に向かった。この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように僕たちもそうである。何？誰が話してるの？彼女の遺体を故郷に連れて帰った。しかしそこにたどり着いた時、僕が目にしたのは何もないハイドだった。律者は地下の格納庫を掌握してミサイルを発射し、人類に残されたたった3つの都市を破壊した。僕はハイドと化した広場に立った。僕の手には一片の桜の器だ。燃え尽きた大地に立ち、僕は彼女に全ての人々にそう約束した。どんな対価を支払おうとも必ず人類を崩壊に勝たせると。O mundo inteiro desapareceu e agora restava apenas Cilly e Kevin. Mas olhando para ele e sentindo sua aura, Cilly sabia que não era o mesmo Kevin com quem ela estava falando há minutos atrás. Cilly, olhando agora para ele, fala que não tinha mais dúvidas. Ele era a serpente. Ele era o homem quem havia tirado Cilly de dentro de sua prisão. E havia sido ele quem havia criado aquele mundo. Kevin fala que aquelas eram suas memórias. Depois de ter sido trancado nesse mundo, o mesmo vagou e vagou por incontáveis dias. Às vezes até mesmo perdendo sua forma física, e às vezes aparecendo em outras. Um dia, enquanto era assombrado por suas memórias, por suas promessas não cumpridas, e pelas pessoas que perdeu, aquele mundo que Cilly viu havia aparecido. Era como uma prisão, feita especialmente para lembrá-lo de todos os amigos que ele perdeu, de todas as promessas que ele falhou em cumprir, e de tudo que o Honkai tirou. Mas rever essas memórias o ajudaram a relembrar que ele jamais pode permitir que o Honkai termine sem pagar por destruir sua era. Cilly se perguntava, como assim o Honkai destruiu a humanidade? Mas nesse momento, rasgando o tecido do espaço-tempo em sua moto, Bronny aparecia entre os dois e gritava para Cilly se afastar de Kevin. Cilly se agarrava em Bronny e comemorava por finalmente ter se reunido com ela, mas também não conseguia evitar de chorar um pouco. Bronny, vendo Cilly, finalmente conseguia se acalmar um pouco, enquanto olhava para Kevin e perguntava para o Welt: aquele homem é a serpente, não é? E o Welt afirma que sim. Sua aura não havia mudado nem um pouco, desde sua última batalha. Já Kevin, com uma voz calma, falava: nos encontramos novamente, Hasher of Reason. Além disso, prazer em conhecer nova sucessora. E assim o Welt percebia, ele estava falando com ele diretamente. De alguma forma, ele conseguiu perceber que o mesmo ainda estava consciente dentro da gema. Antes de tudo, preciso me desculpar pelo que aconteceu anteriormente. Em nosso encontro, eu acabei acreditando que você era mais um dos apóstolos do Honkai. Mas ao tentar atravessar seu labirinto, eu consegui rever seu passado, entender sua história, e agora percebo que suas intenções são verdadeiras. Você realmente é um guerreiro que luta pela humanidade, mesmo sendo um Hasher. Agora que entendo isso, não vejo mais motivo para lutar contra nenhum de vocês, pois percebo que o Honkai é nosso inimigo em comum. Bronny então responde: fale o quanto quiser, não importa o que você diga, não vamos deixar que você saia desse lugar. E Kevin respondia: acho que me entendeu errado, garota. Eu não estou dizendo isso para ganhar simpatia e fazer com que vocês me deixem ir. Eu irei sair daqui quer vocês queiram ou não, afinal não podem me parar. Esse foi apenas um aviso, para fazer com que vocês entendam que dessa vez eu vou permitir que vocês partam também. Kevin então esticou seu braço e um emarado negro apareceu, envolvendo o mesmo. Assim que ele o abriu um pouco, a maré negra se dissipou e em sua mão uma joia esmeralda apareceu. Aquela é a gema do desejo?
Pelo que eu vi na memória de vocês, para o mundo, eu dormi por 15 séculos. Nesses 15 séculos, o Honkai continuou a destruir minha casa. E eu só podia aqui rever minhas memórias, incapaz de fazer algo. Mas agora é hora de retornar. E dessa vez garantir que a serpente destrua o Honkai. Bronya então falava, eu não vou deixar. E assim ambos começam a lutar. Utilizando agora seus poderes de Hesher em cima de sua motoca, Bronya continuava a construir inúmeros canhões e disparar inúmeras rajadas. Mas sem nem mesmo utilizar sua chave divina, Kevin parava cada ataque e congelava cada arma que a mesma construía. A batalha não durou nem 15 minutos e facilmente Kevin derrota a nova Hesher. Tentar lutar contra mim sem nem mesmo ter conseguido se acostumar ao seu poder, essa foi uma decisão extremamente tola. Você realmente não entendeu o que eu quis dizer, Bronya Zaishi. Não é vocês quem devem me dar permissão para partir. Sou eu quem deve dar permissão para vocês. E assim, quando Kevin começou a se aproximar da garota, parecendo que iria dar o golpe final, mais uma vez o Elch emerge de seu núcleo. Segurando o braço de Kevin, ele grita, eu não vou permitir que você encoste nela. Mas com apenas um chute, Kevin o lança para vários metros de distância. Você realmente conseguiu reconstruir seu corpo, utilizando toda a sua força e determinação para conseguir proteger aquela garota. É incrível, mesmo depois de tudo isso, você realmente conseguiu ficar mais forte. No entanto, continua sendo inútil. Se não podia me vencer quando estava lutando com tudo anteriormente, o que acha que pode fazer agora com esse corpo todo esgotado? Sem energia e com esse corpo que mal se aguenta em pé. No entanto, eu continuo vendo em vocês três muito potencial. São exatamente o tipo de pessoa que a World Serpent precisa. Ainda não entendeu? Nunca vamos concordar com seus ideais. Não precisa se preocupar, mesmo que você não veja agora. Um dia você entenderá. Por isso, não precisa me dar a resposta agora. Eu continuarei esperando. Saibam que vocês têm meu respeito. Eu fico feliz que ainda existam heróis assim. E como a última esperança da antiga era, eu os nomeio os heróis da nova. Mas entendam que aos meus olhos, vocês não passam de crianças ingênuas. Como o último pioneiro da antiga era, eu declaro, eu irei liderar a nova humanidade para cumprir seu papel de destruir o Honkai, mesmo que a destruição da mesma seja necessária. Nos encontraremos novamente no mundo real. Cilly corre na direção de Bronya, e enquanto a mesma estava deitada no chão, Cilly tenta acordar. Abrindo seus olhos, Bronya começa a querer se levantar, indo na direção de Welch. A mesma já estava com incontáveis feridas, de todas suas batalhas até aqui, e agora a única coisa que conseguia permitir que ela ficasse em pé era a sua vontade de tirar Cilly dali. Mas nesse momento, Welch avisa que o espaço estava desmoronando. Tudo que estava agora no fundo do mar Quantum seria destruído, transformado em trevas, e novamente se tornaria Quantum. E se eles não dessem um jeito de sair dali agora, seus corpos também se transformariam. Quando as gigantescas ilhas começaram a cair, separaram completamente a visão de Bronya de Welch. Mas é aí então que aquela garota chegou até Welch. Schrödinger apareceu repentinamente ao lado de Welch, usando o comunicador para falar que havia localizado eles, finalmente permitindo uma conexão pelo comunicador de Einstein com Bronya. A mesma rapidamente tenta falar com ela. Bronya, você está bem? E Bronya avisa que falhou. Ela não conseguiu impedir que a serpente pegasse a gema e fugisse do mar. Mas Einstein fala que estava tudo bem. Ela já estava ativando o olho do profundo. Ela deveria usar o canal de luz para voltar para o mundo real. Mas Bronya fala para Einstein esperar um pouco. Welch estava perto, mas alguns pedregulhos apareceram entre eles. Einstein fala que não precisava se preocupar com Welch agora. Outra pessoa já havia o levado para fora. Mas aquela pessoa só conseguia trazer o Welch por causa das propriedades de seu corpo. Com Bronya e Cilly isso não iria funcionar, por isso elas precisavam atravessar o canal. Bronya queria perguntar para Einstein como ela já sabia sobre Cilly. Mas vendo a urgência, ela deixou isso para mais tarde e começou a correr, segurando a mão de Cilly.
してるのよ。気がおかしくなった。扉はもう開かないわ。もう助けられないわ。ブローニャお姉ちゃん、行かない。セイラは行かない。もういいのよ。一緒に海に行くって約束したのに。動いて。ずっと私たちを守ってくれたお姉ちゃんを助けに行こう。ほんと仕方ないわね。行きましょう。一緒にお姉ちゃんを助けに。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん。セーレなのですか？ブローニャお姉ちゃん、もう二度と離れ離れにはならないから。ブローニャ、ブローニャ、ブローニャお姉ちゃん。E assim com Cilly finalmente conseguindo usar os poderes de sua estigma, ela e Bronya finalmente voltam para o mundo real. Ao acordar, a mesma havia sido levada até um novo QG da Anti-Entropia. Um dia inteiro já havia se passado desde que elas saíram do Mar Quantum. Mas Bronya, esgotada, acabou passando esse dia inconsciente na cama do hospital. Cilly, que se recusou a sair do quarto de Bronya, foi o primeiro rosto que ela viu quando despertou. Mas logo depois, Rosalia e Lilia entraram também. Finalmente todas estavam reunidas e a loucura havia acabado. E nesse momento, Einstein atravessa a porta, falando que gostaria de conversar um pouco com Bronya. Rosalia fala que queria conversar um pouco mais com Bronya, mas Lilian a puxa, dizendo que era certo deixar elas conversarem um pouco. Cilly acaba saindo também e Einstein começa a relatar tudo o que havia acontecido enquanto Bronya havia entrado no Mar Quantum. Ela explica sobre a batalha contra Grey, mas também explica que os primeiros socorros já haviam sido feitos em Lilia e agora ela estava bem. Depois de ouvir toda aquela batalha que elas tiveram também do lado de fora, Bronya percebe que todos tiveram bastante problemas a enfrentar, mas Einstein fica sem jeito e acaba dizendo que, infelizmente, ela foi a que menos batalhou depois disso. Mas Bronya fala que isso não era verdade. Se ela não tivesse feito o máximo para conseguir trazer Bronya de volta, ela provavelmente ainda estaria lá, ou pior, já que todo aquele lugar estava desmoronando. Aproveitando, ela pergunta o que havia acontecido com Elt. Ele realmente havia voltado? E Einstein explica que sim, ele estava agora do lado de fora, olhando a vista da praia. E ele também havia falado que gostaria de conversar com Bronya a sós. Bronya pergunta sobre a serpente. E Einstein fala que Kevin realmente conseguiu escapar, mas Bronya não devia se sentir culpada. Para começo de conversa, isso era culpa dela e de Welt, que abriram o portal. Ela fez o máximo que pôde e ainda conseguiu trazer tanto o Welt quanto o Cilly de volta. Então isso com certeza já foi uma grande vitória. E para terminar, Bronya pergunta sobre Cocolia.
Einstein explica que depois de tudo que ela fez, eles não tiveram escolha, a não ser prendê-lo. Einstein fala que podia explicar um pouco melhor, mas acha que é melhor Bronya falar pessoalmente com Cocolia. E assim, depois de se separar de Einstein, Bronya vai até a cela onde Cocolia estava. Chegando lá, Cocolia fica extremamente feliz, dando um sorriso sincero ao encarar Bronya e se sente aliviada por ver que ela havia acordado. Bronya pergunta o que iria acontecer com Cocolia agora. E Cocolia ri e fala que provavelmente vai ficar presa por um bom tempo. Bronya faz uma cara de preocupada, mas Cocolia fala para ela não ficar triste. Ela, melhor do que ninguém, deve saber que ela fez por merecer. E contanto que Bronya, Cilly e as outras estejam felizes, para ela já era o suficiente. Bronya continuou com uma feição deprimida, e Cocolia olhando falava que ela continuava sendo uma garota gentil. Mesmo depois de tudo que ela fez, ela ainda estava preocupada com Cocolia. Mas ela volta a afirmar que Bronya não deveria ficar triste por isso. Era de Einstein quem estávamos falando. Nessa situação atual, era possível que até mesmo ela, uma prisioneira, acabasse sendo útil. Então era possível que ela se redimisse por tudo que fez e novamente fosse liberta. Por isso, Bronya não precisava ficar triste e poderia ir com as outras agora. Elas com certeza tinham muito a falar depois de tanto tempo separadas. Bronya fala que isso era verdade, mas antes havia algo que ela precisava dizer. Algo que ela aprendeu durante essa jornada. Bronya fala que nunca disse a ela, mas agora iria dizer. Ela agradece por Cocolia ter dado uma casa a ela, por Cocolia ter dado uma família a ela, e principalmente por ter sido sua mãe. Bronya fugiu, se recusando a aceitar esse fato e sem querer reconhecer isso. Mas dessa vez ela não fugiria. Ela aceitaria as responsabilidades disso. Então, mesmo que ela ainda tivesse alguns problemas com o que Cocolia fez, ela não iria mais fingir que ela não é sua mãe. Assim, Cocolia vai em sua direção e a abraça através das grades. E Cocolia agradece por ela ter sido uma doce filha. E assim o tempo passa. Já na praia, conversando com Welt, Bronya volta a pedir desculpa por não ter sido capaz de impedir a serpente. Mas Welt fala que estava tudo bem. No momento em que ele tocou a gema do desejo, já não havia muito que se pudesse fazer. Mesmo ele, depois de lutar anos contra Kevin, também não havia conseguido achar uma forma de mantê-lo ali. Agora que ele havia atravessado e agora estava no mundo real, eles só teriam que dar um jeito de impedi-lo dali mesmo. E para que Bronya pudesse continuar tentando encontrar essa forma, Welt gostaria de dar a ela algo. E assim ele estica o braço e uma joia aparece em sua mão. Bronya fala que aquele era o núcleo do Rashor of Reason. Bronya perguntou o que iria acontecer com Welt, e ele fala que graças a Einstein, esse novo corpo estava estável, então ele não precisava do núcleo, pois ele acreditava que já estava na hora de passar a tocha. Mas Bronya perguntava o porquê Welt queria dar para ela. Com certeza deveria ter alguém melhor, mas Welt fala que Joaquim já havia feito uma escolha. Foi você quem passou pelo labirinto do Mar Quantum. Então era claro que não existia escolha melhor. Mas Bronya falava que ela foi derrotada. Welt fala que isso depende da sua definição de derrota. Enquanto você não desistir, continuar mantendo-se fiel a quem você realmente é e lutando pelo que acredita, você não terá perdido. Você pode ainda não entender o que eu estou falando. E também não precisa me dar a resposta agora. Mas pense por si mesma sobre isso e se pergunte a si mesma o que você realmente quer. Se você aceitar, eu vou pessoalmente te ensinar a utilizar o poder do núcleo. E assim Bronya diz obrigado e se separa de Welt. Enquanto se separava, Welt dizia: Bronya, sua jornada apenas começou. E assim Rosalia, Cilly e Lilian aparecem. Rosalia estava curiosa sobre o que Welt estava conversando com ela. Por acaso ele estava nomeando ela a nova soberana da anti-entropia? Já Lilian fala: você vai se tornar a próxima Welt? Rosalia ri, porque Welt Zaishik com certeza era o nome de um homem. Mas Bronya fala que aconteça o que acontecer, ela não planeja mudar o nome Bronya. Assim como também não vai se tornar a nova soberana. Rosalia fala que estava triste em ouvir isso, afinal queria pedir dinheiro emprestado para ela. Mas assim ela e Lilian explicam que agora ambas vão fazer parte da Hyperion também, junto a Bronya. Teresa concordou em ensinar as duas a utilizar melhor seus poderes de besta Honkai, e ambas queriam partir em aventuras com Bronya também. Einstein também falou que iria levar o orfanato, junto com todas as crianças de lá, para outro QG, onde elas poderiam ficar mais seguras. E Cilly fala que também decidiu se juntar. Finalmente tudo foi resolvido e a confusão acabou. E finalmente, depois de muitos anos separadas, as garotas puderam simplesmente brincar e aproveitar a praia juntas. 遊ぼう遊ぼう。何して遊ぼうかしら。ブローニャが決めて。うん。今日は4人もいますから。
かくれんぼにしましょう。Mas com o terminar do dia e a despedida do sol, a noite e a escuridão voltaram a se mover. Desde eras atrás, a humanidade sempre demonstrou um fascínio sombrio e misterioso em relação às serpentes. De Apep até Kukulkan, a humanidade viu muitos deuses serpentes, e muitos dos grandes filósofos da humanidade abordaram esse tema e exploraram o motivo por trás disso. Alguns chegaram até em conclusões que eram consideradas loucas, como acreditar que as serpentes poderiam ser a primeira forma de vida criada na Terra. Outros que apenas elas possuíam a verdadeira imortalidade. A origem desse interesse misterioso se perdeu com o tempo. Todo investigador curioso que tenta abordar mais sobre esse tema sempre acaba chegando em conclusões abertas. Talvez o interesse da humanidade seja causado por um medo e reverência às serpentes, algo primitivo contido em nosso DNA. Talvez seja o fato de, mesmo elas sendo seres vivos como a gente, elas continuam sendo seres completamente diferentes, carregando traços de seres de eras atrás, mesmo que convivam conosco no agora. Pouco tempo depois da reabertura do portal do Mar Quantum, valquírias da Shixel foram enviadas até o deserto do Saara para investigar algo. Uma misteriosa energia captada pelos leitores da Shixel, algo que deixou a própria Shixel confusa, pois os dois locais pareciam não ter correlação. E mesmo depois de uma rápida investigação, a maioria das valquírias enviadas apenas relatou que não haviam encontrado nada. Mas ao mesmo tempo que isso ocorria, o QG do Atlântico reportava que o esquadrão especial deles, que ficava monitorando uma fera Honkai encontrada sobre o mar, havia desaparecido repentinamente, assim como a própria fera Honkai. Mesmo Amber, confusa com tudo o que estava vendo, conseguia perceber que mesmo esses eventos sem relação clara pareciam estar conectados. Mesmo que ninguém percebesse, mesmo que ninguém notasse, o mundo estava se movendo. No Novo México, uma antiga fábrica de peças acabou de ser vendida. Mesmo achando estranho a pressa do homem que repentinamente havia feito aquele negócio, vendido aquele lugar e saído de caminhão. Mesmo achando estranho as decorações de serpente por toda a fábrica de peças, as mudanças estavam acontecendo de forma silenciosa pela escuridão. Ao mesmo tempo, o magnata rico chegava até o banco de sua cidade e fazia uma gigantesca transação de dinheiro. Após o término dela, o mesmo foi brutalmente assassinado. Ninguém estava notando, era aleatória demais, mas a força misteriosa rastejava através do mundo cuidadosamente, movendo suas peças enquanto mantinha o segredo do mundo. Nesse exato momento, em uma das bases da anti-entropia, Raiden Ryoma, um dos membros, estava fazendo a checagem no corpo de Siegfried. Após a Segunda Guerra Honkai, o corpo de Siegfried deixou de ser o corpo de um humano comum. Tendo gênesis de bestas Honkai implantado em seu corpo, ele constantemente passava por sintomas de infecção Ichor, que tentavam fazer com que ele ficasse em sua forma bestial. A única forma de conseguir impedir esses sintomas e continuar em sua forma humana era através de um supressor Ichor desenvolvido pela anti-entropia. Mas de acordo com Siegfried, ultimamente o supressor não estava funcionando normalmente. Ele sentia que a qualquer momento ele poderia perder o controle disso e acabar voltando para aquela forma da Segunda Guerra. Raiden avisava que ele deveria se contentar com o que tinha por enquanto. Ele sabia que a situação era preocupante, mas até Einstein desenvolver uma cura definitiva, o supressor era tudo que eles tinham. Siegfried estava furioso. Ele queria estar nesse momento continuando a procurar por Kiana, mas constantemente ele tinha que parar sua procura para voltar até as bases da anti-entropia e passar por esse procedimento. Ou então ele poderia acabar sendo consumido por aquela energia e se tornar uma besta Honkai furiosa e acabar destruindo tudo à sua frente. Nesse exato momento, um alarme começou a tocar por toda a base. Raiden é avisado que invasores estavam entrando dentro da base. Siegfried se pergunta
pergunta se poderia ser a Chixal. Isso significava que até mesmo aquela base secreta havia sido comprometida. Só que nesse momento ele percebeu algo. A Chixal ainda não estava em posição de sair agindo assim. E além do mais, se fosse realmente Otto planejando uma guerra total contra a anti-entropia, ele não agiria como invasores se infiltrando e também não pediria para suas tropas se disfarçar. Algo estava errado naquela invasão. Mas antes que ele continuasse a pensar sobre isso, o seu corpo voltou a sentir uma enorme quantidade de dor. Raiden tentou se aproximar para ver se ele estava bem, mas nesse momento Siegfried o empurra para o lado, pedindo para que Ryoma saia dali, pois desse jeito ele não conseguiria manter sua consciência por muito tempo. Ele pede para Ryoma avisar para os outros agentes saírem também, e deixasse que ele cuidava dos invasores. Mas nesse momento, duas pessoas entram na sala. Uma perguntava se ele realmente achava que seria capaz de cuidar delas, e a outra falava: encontramos você. Fora do conhecimento de todos, o momento havia chegado. O momento onde histórias, mitos, lendas e tudo que envolvia a serpente se conectaria como uma só. Foi exatamente naquele momento em que 700 mil indivíduos no planeta pararam de fazer o que estavam fazendo e todos simplesmente viraram seus olhos para a lua. Durante esse exato momento, várias mudanças pelo globo foram efetuadas. Uma pessoa desapareceu, um documento foi aprovado. Uma companhia mudou de mãos e um negócio foi concluído. Quando olhado de fora, essas mudanças com certeza pareciam insignificantes e até triviais. Elas dificilmente seriam notadas por alguém, mas as consequências dessas mudanças seriam imensas, em escalas gigantescas e letais. Alguns minutos após aquele momento, todos os servos se reuniram para oferecer suas mentes e destinos à velha serpente que havia retornado. E assim, com o retorno do líder da World Serpent, aquele que transcendeu o tempo, o espaço e o próprio círculo kármico, o arco das sombras de Arc City pode se iniciar. Mas para vermos como toda a confusão na cidade começou, precisamos retornar para algum tempo no passado. 3 meses depois do despertar da Rescher do Vazio, em Arc City, a cidade controlada pelas serpentes, um incidente de bestas roncais aconteceu. Nele, muitas famílias, crianças acabaram perdendo suas vidas e muito sangue foi derramado. E logo no momento em que mais uma mãe e filha iriam ser arrastadas para tudo isso e ter seu sangue espalhado pelo chão, uma jovem de cabelos brancos que estava de passagem e acaba presenciando aquilo, decide arriscar sua vida para proteger aquela família. Mas enquanto lutava contra aquelas bestas, 2 vozes poderiam ser ouvidas em sua cabeça. Uma que se parecia com a de Furua, sua antiga colega de escola, falava: não se envolva nisso, não se coloque na batalha. Você não pode usar seus poderes, então está só colocando sua vida em risco à toa. Já a outra voz, que era idêntica à dela, falava que era cômico ver ela protegendo os fracos dessa forma, mesmo depois dela ter matado vários. Não perca seu tempo com esses bichinhos ou com essas formigas, afinal todos são presas e você é a caçadora. Ande logo e mate todos eles. E Kiana, com o corpo ferido, cansado e confusa por causa dessas vozes falando em sua cabeça, se sentia cada vez mais enlouquecendo, enquanto era cercada por visões de seu passado e mergulhada nesse reino de pesadelos. E assim mais bestas roncais apareciam e continuavam a golpear a garota, que não podia utilizar seus poderes para se defender. Enquanto gritava de dor e tinha o corpo machucado, a garota internamente só podia falar e pedir para que, por favor, alguém a matasse. Journey